Olá, boa tarde. Sou Wagner Alberto. Estamos aqui para mais uma palestra online nesse sábado, 21 de fevereiro de 2026, aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Essa palestra que é já uma preparação para o nosso sábado, onde às 17 horas teremos a palestra presencial e também online. Essa daqui é só online. Às 19 teremos também presencial e online. Então já é uma preparação para esse momento onde buscamos os ensinamentos de Jesus. E hoje, paz na consciência. Nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, e do capítulo 17, Sede Perfeitos, do item O Dever, item 7, que é o nosso dever de nos mantermos bem. Mas para começar já esse dever, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início ao nosso estudo de hoje. Dizendo: Deus, Pai de infinita bondade, Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, com essa ferramenta, levando em torno do Teu Evangelho, a luz da doutrina espírita, levando para todos os cantos onde alcançamos. Que possamos ter clareza nas palavras, simplicidade nos pensamentos, as melhores intuições para levar o teu evangelho, ó Mestre, os teus ensinamentos, os teus exemplos, à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos acolhe, que nos traz a imortalidade, a pluralidade dos mundos, as multiplicidades da vida, sendo que nesse esforço contínuo da evolução, do progresso do espírito, possamos ter como base o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Esse teu evangelho que é o nosso guia e modelo, e que possamos não só presenciar, mas vivenciá-lo na ação contínua do amor. Assim, mestre, te damos graças a Deus e pedimos permissão para dar início a mais essa palestra pública online da Comunhão Espírita de Brasília, dando graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui para esse tema que nos convida a essa reflexão de hoje, a essa reflexão de falar da paz, né? Paz na consciência, resultado de dever cumprido. E o dever está na nossa ação, na nossa prática do dia a dia, pois é a única forma que vamos ter como levar a paz. É a nossa própria conduta, é o nosso próprio exemplo. E temos que começar dentro da nossa casa. Se não levamos paz para a nossa casa, não conseguimos levar paz para lugar nenhum. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando: fulano, beltrano me tirou a paz. Não se tira o que não tem. Se você não estar em paz, é porque você não tem paz. E a paz, ela é interior, ela não é externa. Eu posso estar num lugar onde está tudo ali desabando, mas se eu estiver em paz comigo, eu terei a fé e a confiança que aquele momento passará. E aqui, no capítulo 17, em que Allan Kardec titula Sede Perfeitos, em que ele extrai isso de uma passagem que Mateus registrou, que está no capítulo 5, logo no início do seu evangelho, versículo 44, 46 a 48. É uma passagem em que Jesus está dizendo, no Sermão da Montanha, que ele começa dizendo assim: foram ditos que amem
aos seus e odeiem os seus inimigos. Porém, eu vos digo, aí ele vem dizendo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Pensemos. Não faz assim também os publicanos? Somos nós, né? Nós só amamos aqueles que nós amamos. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Não fazem os mesmos pagãos? Pois vós, outros, perfeitos como é vosso Pai celestial. Aí ele está nos trazendo e nos colocando como filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, se somos herdeiros de Deus, se, como Jesus veio, nos tirou de servos de Deus para ser filhos de Deus, quando ele diz que somos o sal da terra, que somos perfeitos como o nosso Pai Celestial, que nós sejamos, né, perfeitos como o nosso Pai Celestial, que possamos valer da nossa luz, quando ele diz que somos luz. Joana de Ângeles sempre nos traz, tem um capítulo no livrinho Filhos de Deus, capítulo 5, que ela fala que somos herdeiros de Deus, e que possamos colocar em prática essa herança, e ser herdeiro de Deus é transmitir a paz, é praticar o bem, é tirar as nossas tempestades morais, como diz Rodrigo no livro Bilhetes Fraternais, que eu trouxe aqui para nós refletirmos um pouco também. Tudo isso é uma construção em que não será feito de um dia para o outro. É um esforço contínuo. É como subir uma escada. Você olha uma escada de 100 degraus. Eu só vou chegar lá em cima se eu subir degrau por degrau. E mesmo que eu me canse, no meio do eu posso parar e descansar. Mas eu tenho que ser persistente. Eu tenho que ter a resiliência de que eu vou chegar lá em cima. Porque lá em cima tem alguma coisa que me interessa. Um dia desse eu estava subindo um mirante. E eu falei, para que eu tenha a vista que tem lá de cima, eu tenho que subir. Porque se eu ficar aqui embaixo, eu vou só ver as pessoas chegando e falando, nossa, que lindo, você viu as nuvens? Quase não se vê nem o penhasco. Nossa, olha só, viu o sol, a relva, a vegetação. Quer dizer, eu fico só lá embaixo, preso no meu medo, preso na minha preguiça, preso, estagnado, e vejo só os outros trazendo as boas notícias. Aí até que eu tomo a decisão, não, eu vou subir. Da minha forma, posso não subir rápido como aquelas crianças, rápido como aqueles, mas eu vou subir da minha jeito. Subo 10 degraus, sento, mas eu chego lá. A vida é isso. Cada um progride ao seu tempo. Cada um progride dentro da sua evolução, da sua necessidade. Está lá na lei de progresso. Pode o homem querer não progredir? Não. Não existe essa opção. Todos progredirão. Mas eles respeitam e dizem que cada um vai progredir ao seu tempo. E Deus sabe o tempo de cada um, assim como ele tem o tempo dele. Muitas vezes as coisas que o Wagner pede não serão alcançadas ao meu tempo, mas ao tempo de Deus. Porque ele sabe que naquele momento em que me entregar aquele meu desejo, eu vou estar mais preparado para não estragar.
É como um brinquedo que você quer demais. Aí você põe aquele brinquedo na frente da criança e não sabe o que faz. Ele fica olhando ali, olha para você e fala: é meu? É seu. Aí você começa: ó, oh, tem a rodinha do caminhão. Ele faz assim. Da mesma forma é a vida. Mas para isso eu tenho que estar com paz na consciência, para que eu tome as melhores decisões, façam as melhores escolhas. Faça daquele momento um momento de oportunidade de evolução, seja no sofrimento, na dor, seja na alegria. Como Emmanuel falou para Chico Xavier, isso também passa. Quer dizer, isso também passa no momento de alegria, também passa. Isso também passa o momento de dor. Tudo é passageiro. Mas o que eu faço daquele momento? Um momento de tormenta, um momento de sofrimento, eu vou ter o luto da dor, isso faz parte. Luto da perda de um emprego, o luto da dor de uma doença, seja sua, seja de um ente querido, seja de um amigo, o luto de uma decepção, o luto de uma traição. Tudo é um luto. O luto é quando você se recolhe e você tem que passar por aquele momento de dor, daquela dor que te atingiu repentinamente, ou que você já sabe que vai acontecer. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando, eu sabia que isso ia acontecer, eu devia ter me preparado para isso. Não é fácil, ninguém está aqui falando, chegando para vocês e dizendo que é fácil. Não é fácil. Nada é fácil. Tudo é uma construção contínua. Você lembra da escada? Mas quando você chegar lá em cima, que você ter a vista maravilhosa, a contemplação daquele momento, todo aquele sofrimento que você teve na escada, o cansaço, às vezes que você parou, que você viu todo mundo passando e você sentado ali no degrau, pegando oxigênio, se reestabelecendo, muitas vezes se hidratando, vai passar, você vai ver que tudo valeu a pena. Eu cheguei, eu conquistei. E para descer vai ser mais fácil ainda. Né? Mas com a vida a gente não desce, a gente só sobe. Então, é a gente participar dessa construção sendo o protagonista da nossa própria vida. E ser o protagonista da nossa própria vida é nós tomarmos as nossas decisões, não deixar os outros tomar a decisão por nós. De coisa simples, de uma roupa que eu quero vestir, de uma maquiagem que eu não quero fazer, de uma unha que eu não quero fazer, né? De um perfume que eu não quero passar. Eu estou falando de coisas simples, banais. Aí vamos para as decisões mais difíceis. Você tem que mudar de emprego, ou você tem que buscar um emprego melhor, você tem que mudar dessa casa, você tem que reformar a sua casa, tá abandonando. Cara, nós temos mania de dar pitaco na vida de todo mundo, mas a nossa vida está uma bagunça, está uma desconstrução. Por quê? Porque não vivemos em paz. A pessoa que vive em paz consigo mesmo, ela não observa a vida do outro. Não. Porque ela está mais preocupada com ela, com conhecer a ti mesmo. Ela não está preocupada se ela emagrece e o outro não. Se ela engorda e o outro não. Ela já olha para o outro e fala: Nossa, você está gordo, hein? Você não está bem. Por que essa testa sisuda? É eu me vendo. Quando eu me preocupo com a vida do outro, eu estou me vendo no outro.
é vendo os meus defeitos, e aí eu trago tudo para mim e descarrego nele. Porque eu não tenho coragem de me olhar no espelho e dizer: olha, Wagner, você está gordo, você tem que melhorar. Você está com a testa sisuda. Você precisa sorrir mais. Eu não olho para mim. Eu vejo o outro e descarrego nele. Porque eu não estou em paz com a minha consciência. E aqui no dever cumprido, no dever, no item 7 desse capítulo 17, Allan Kardec ele começa dizendo: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Consigo mesmo. Primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com o que deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. O dever moral é servir, é amar, é 3 itens que o Espírito da Verdade trouxe: benevolência, indulgência e perdão. Aí vamos para o primeiro. Por que o primeiro benevolência? Por que o primeiro benevolência? Já nos atentamos a isso? Porque tudo está no ser bom, no bem. Se eu sou bem, sou bom, se eu trabalho o autoconhecimento, o autoamor, o autocuidado, a autoevolução, se eu busco a mim mesmo, buscar a ti, então eu sou bom. Se eu sou bom, eu sou indulgente com as imperfeições do outro. Eu perdoo o outro. Então, tudo está no bem, na benevolência. Se eu sou bem, talvez eu nem tenha que ficar lendo indulgente e perdão, porque já vai ser uma coisa natural na minha vida. É isso que Allan Kardec está nos trazendo aqui, nesse capítulo Sede Perfeitos. Eu já fiz algumas palestras só desse capítulo, porque eu acho esse capítulo e o Cristo Consolador de muita importância. Todos são importantes. Allan Kardec fez uma codificação maravilhosa. Ele desmiuçou ali a parte moral de Jesus, que é a parte como está escrito lá na instrução, na introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral de Jesus Cristo. E a parte moral de Jesus qual é? Não é os dogmas que a igreja colocou, não é isso, não é aquilo. Não, é o amor, é a essência sublime de Jesus. Porque tudo que a gente for falar da indulgência, do perdão, do servir, do dever, se eu não tiver o amor, como diz Paulo, nada seria. Sem o amor, nada seria. Quando o Espírito da Verdade nos traz, amai-vos e instruí-vos, sem o amor, você não consegue. Você pode até ter a instrução, ser o cara mais intelectual do mundo, ser o mais sábio do mundo, mas a sua sabedoria, sem o amor, não vai se transformar em ação de levar conhecimento, de compartilhar. Não, você vai ficar na soberba. Você vai usar aquela inteligência, aquela sabedoria para esmagar o outro, para destruir o outro, para se colocar melhor que o outro. Pois o que nós mais ouvimos é: quem é melhor, fulano ou Beltrano?
Nós vamos ouvir muito isso esse ano, por causa de pontos de vistas. Em quem você vai votar? Quem é melhor, fulano ou beltrano? Temos que saber respeitar o ponto de vista do nosso irmão. Não tentar convencer, tentar buscar um entendimento para que possamos viver melhor em sociedade. Quantos amigos, quantas famílias não estão se destruindo por política, religião? Tem um filme que eu acho fantástico, Cruzada. Ele fala do momento de dois líderes, um rei cristão e um rei muçulmano. Balduíno, o rei cristão, um cara muito sábio e que usa sua sabedoria para reinar no bem. E Saladino, um líder muçulmano, e todos em busca de Jerusalém. E tem um encontro desses dois reis que é muito, muito bonito. Há superioridade em números de homens. E Balduíno pede para que Saladino se retire dali. Saladino fala que não vai se retirar. Balduíno diz que eles vão se matarem ali. E nenhum dos dois vai alcançar o objetivo. Só vai haver mortes. Que aquele momento daquela batalha não tem que existir. E cada um está buscando o seu ponto de vista. E eles fazem um acordo, que eles gostam muito de falar no filme. Então temos um acordo, temos um acordo. E os dois exércitos se retiram. Mas tem um outro momento lá na frente também, que é uma adaptação que o autor faz dessa história, que é uma história real, mas tem as suas adaptações, que é o mais interessante das obras. E que ele traz um filho de um ferreiro que vai até Jerusalém para buscar a sua fé e talvez se transformar num templário. E ele está conversando com um dos guardiões do templário. Ele já esteve em Jerusalém e está voltando. E no acampamento, esse homem, vendo a sabedoria daquele ferreiro, que é um jovem ator muito conhecido, ele diz: o que você encontrou em Jerusalém? E ele diz: nada. Eu acho que eu perdi a minha fé da minha religião, que a minha religião me abandonou. Ele fala: não diga isso. Por causa da religião, eu já vi os mais fanáticos matarem em nome de Deus, se destruírem em nome de Deus. A sua verdadeira religião, aí ele toca nele, está aqui, na sua mente e no seu coração. É o momento em de você ser útil, ele está dizendo assim, agir com a paz na consciência por aqueles mais necessitados que precisam da sua ajuda. Tem duas partes nessa cena que eu acho fantástica. É essa e quando ele fala que através da religião ele viu os mais números de fanáticos matarem, julgarem, condenarem em nome de Deus. Muito diferente do mundo de hoje, né? Não. Quantas vezes o nosso fanatismo leva a gente a matar, sim, pelo bullying. Quando eu começo a ir lá na rede social, condenar aquele irmão em que eu achei que ele não teve uma boa conduta, em que ele
foi um herege, como a gente gostava de falar naquela época. A gente só não usa essa palavra, mas a gente crucifica, comete um erro, um único erro, que pode ser uma tragédia, mas cometa um erro e apareça nas redes sociais. No outro dia, os maiores justiceiros vão estar aparecendo, te colocando na lama. Não interessa se você tem uma família, se você tem um pai ou uma mãe, se você está vivo, se você está morto. Você está cancelado. É o apedrejamento. Continuamos apedrejando. Só que hoje apedrejamos de uma forma mais online, de uma forma mais tecnológica. Não apedrejamos o corpo, mas apedrejamos a mente, a consciência. Levamos a pessoa à depressão, ao suicídio, a cometer crimes. Sim. Jesus nos pediu, na sua primeira bem-aventurança, ser pobres de espíritos, pacificadores, pacificadores. Aonde que Jesus levaria alguém a um tribunal? O que nós faríamos hoje com a mulher que cometeu o adultério? Pelos princípios morais da família. Pensemos que nós vivemos numa comunidade pequena, como eles viviam, numa vila, e descobrimos que uma grande personalidade nossa cometeu um adultério em alguma parte da sua vida. Nós levamos ela ao apedrejamento. Ou levamos ele ao apedrejamento. Isso aqui eu não estou falando de A, ou de P, ou de C, não. Estamos falando do ser humano. De todos como filhos de Deus. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, torcer para o seu time de futebol, ter a sua religião. Estou falando de 3 coisas que a gente fala que não se comenta: futebol, política e religião. O não comentar é respeitar. Se eu sou palmeirense, se eu sou corintiano, nós podemos viver em paz. Meu maior sonho é ir um dia para o estádio e ver palmeirenses e corintianos assistindo o jogo no mesmo estádio, seja quem ganhou, sair um rindo do outro. Faz parte do futebol. Mas não, nós saímos hoje nos matando, apedrejando. Até o momento em que o Ministério Público teve que chegar e não ter mais torcidas adversárias, torcida única, porque não conseguimos conviver entre nós mesmos. Viramos gladiadores, bárbaros. Isso é barbaridade. Isso não é o amor, isso não é humanidade, isso não é fraternidade. É porque não temos paz na consciência e queremos levar para o outro o que somos, as nossas dores, aflições, porque o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo. Se o jugo dele é leve, se o fardo é brando, se ele sabe que estamos cansados, por que nos cobramos e nos matamos tanto? Matamos por banalidade, não se mata por nada, muito mais ainda por banalidade. Não existe motivo. Um dia eu estava vendo uma matéria de uma pessoa que tinha cometido um crime. Com toda a inteligência do seu jornalista, ele começava a fala: qual o motivo que ele matou? Tem que ter motivo? Então temos motivo para matar.
tudo isso é falta de paz na consciência. Quando tivermos a paz, o dever perante a Deus, das nossas obrigações, como ele diz aqui, não terrenas, mas nossas obrigações espirituais, as leis divinas, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de amor, a lei de consciência. Esse é o nosso tribunal, a lei de consciência. Quando entramos em tempestade moral é porque a nossa consciência nos leva a essa tempestade moral, nos leva à turbulência do mar da vida, porque a nossa consciência fica lá, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz, e eu estouro. Percebe? E aqui, o Espírito Lázaro, ele vai nos trazer mais uma fala. O aguilhão da consciência. Quando ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, porque se achar em antagonismo com atrações do interesse do coração. Atrações do interesse do coração, o interesse material. Ele vai dizer para nós, não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repreensão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. O aguilhão da consciência é o que nos condena. Deus não nos coloca em umbral, Deus não nos coloca na escuridão, nas sombras, nas trevas. Nós nos colocamos pela nossa consciência do dever não cumprido. Quando eu tenho a oportunidade de servir ao bem e escolho não servir. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando Paulo nos trouxe essa epístola, ela é muito bem colocada. Porque ele está dizendo que o homem foi criado à perfeição de Deus, criado na imperfeição, mas por um ser perfeito, para fazer o bem. Mas ele chega aqui, ele não quer mais fazer o bem, porque ele vê no mal as suas facilidades, como diz aqui do coração. Ele vê no mal o caminho mais fácil. Mas aí lá na frente vai vir um aguilhão da consciência. É tudo isso que a paz na consciência pode nos evitar o sofrimento. E Lázaro, nesse item 7, ele convido vocês a lerem o capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele vai trazer, que está na segunda parte que eu chamo desse capítulo, que são as instruções dos Espíritos, em que ele vai nos trazer também que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos da mesma causa, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Duas vezes ele já está falando da nossa consciência, o aguilhão da consciência, o aguilhão da consciência, e aqui ele está dizendo que a dor ele chega para o mais rico, para o mais pobre, para o mais inteligente, para o menos inteligente, para o mais bonito, para o mais feio. Ele está dizendo isso daqui. A dor, ela não tem um endereço certo. Assim,
Desculpa a minha colocação. A dor, ela chega para todos. O endereço certo que eu estou te falando é um público-alvo. Eu vou atingir só ao pobre. Não. O rico também passa pela dor. Quantas situações a gente não vê? Quantas personalidades importantes a gente não viu cometer suicídio? Pela dor. O suicídio chega pela dor. A dor da alma, que é a pior dor. É uma dor silenciosa, em que ela vai te corroendo e vai te tirando o prazer do dom mais fabuloso que Deus nos dá, que é a vida. Porque a vida nos traz a evolução espiritual, as oportunidades de servir nesta carne. Por isso, Jesus se humanizou. O ser mais completo que esteve no meio de nós, como está lá no livro Espírito, livro dos Espíritos, ele se humanizou para mostrar para nós como é viver na carne e como vivendo na carne eu posso servir ao bem. Por isso ele se humanizou. Ele falou do sermão da montanha, todas as bem-aventuranças. Olhou para nós e disse: não estão entendendo nada do que eu disse. Porém, eu vou descer e vou exemplificar para eles. E desceu aquele monte e exemplificou todas as bem-aventuranças, pela sua conduta, pelo seu testemunho. Por isso, João registrou, em 15:14, se eu não me engano: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam em mim. Quer dizer, tudo o que eu falei no Sermão do Monte, que eu vim trazer a mensagem de Deus, a mensagem do sede pacíficos, sede misericordiosos, sejam brandos de espíritos, sejam humildes, sejam pobres de espírito, que é a primeira bem-aventurança que ele nos traz. Ele mostrou pelo seu testemunho. Ele foi tudo isso. Ah, Wagner, mas foi Jesus. Sim. Ele não é o nosso guia e modelo? Guia e modelo não tem que ficar só no discurso, não. Ele tem que ficar no aprendizado e na prática. Não só presenciar. Eu vou passar por uma encarnação e dizer: eu presenciei a vinda de Jesus, os seus exemplos, eu presenciei, mas vivenciou. Esse é o objetivo de Jesus: implantar o reino de Deus em vossos corações, para que, implantado em vossos corações, pela humildade, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, eu colocar em ação, na prática do bem. Mas tudo isso, sem a paz na consciência, eu não consigo. Porque a paz, ela é uma ação interna. Pode ter que acontecer uma ação externa para provocar a interna, mas ela vem de dentro para fora. É uma mudança. Quando você descobre um vazamento na sua casa, ou na parede, ou no chão, ou no teto, você tem que descobrir a origem. Você sai quebrando ali para descobrir a origem, que está vindo de dentro para fora. Você descobriu a origem, canalizou aquele vazamento, cobriu, está tudo em paz. Do mesmo jeito, se eu não descobrir a origem das minhas aflições, das minhas perturbações, da depressão, da ansiedade, eu preciso dos medicamentos para o corpo, para a mente. Mas se eu não descobrir a origem, eu vou ficar 20 anos tomando remédio e não me trato. Mas quando eu trato a minha alma, o meu espírito, aquela dosagem daquele remédio pode diminuir. Você vai continuar tomando por causa do seu corpo.
mas você já tratou a metade, já diminuiu a dose em metade. Por isso a necessidade do tratamento do corpo e da alma. Nenhum centro espírita vai mandar você interromper o tratamento do corpo. Não. Continue, mas vamos aqui tratar a sua alma, tratar o seu espírito pela sua mente, um bom diálogo fraterno que nós temos aqui na comunhão, um passe de desobsessão, muitas vezes desenvolver a sua mediunidade que você necessita desenvolver. Porque eu vi Jacobs Trovão falar numa palestra agora no Congresso da FEEGO, que é a Federação Espírita do Goiás, que eu achei muito interessante. O médium, ele pede para ser médium. É uma necessidade que ele vê para trabalhar o seu espírito. Porque é pela mediunidade que você serve a você mesmo. O maior benefício do médium é para ele mesmo. Ele traz um intercâmbio mediúnico, ele se põe à disposição para aquele irmão escrever, falar, pintar, mas é uma ajuda mútua, em que eu estou trabalhando o meu espírito, instruindo, deixando o meu espírito desenvolver aquela mediunidade. No livro Missionários, o espírito fala que tem um local lá onde você que quer ser médium vai ser preparado para a próxima encarnação ser médium. Aí chega aqui você esquece. Você não coloca em prática. Porque o médium, a mediunidade com Jesus, é servir no Evangelho de Jesus. É a prática. Mediunidade também é praticar o bem, perdoar, amar, servir, benevolência, indulgência. Tudo isso é mediunidade. Não é 1 hora e meia que você senta numa sala e você vai embora e fala, desenvolvi minha mediunidade. Não, você é médio 24 horas. E ter a paz na consciência é uma das melhores ferramentas para você desenvolver a sua mediunidade. Você não consegue desenvolver a sua mediunidade sem a paz na consciência. Você não consegue conviver com as pessoas sem paz na consciência. Você não consegue conviver com você mesmo sem paz na consciência. Divaldo chega a dizer isso para Joana Deas no livro, no filme Divaldo Mensageiro da Paz. Eu não tenho paz para viver, como eu vou atender aos outros? Porque ele está passando por um momento muito difícil. E ela diz para ele, Divaldo, meu filho, as pessoas, o mundo e os problemas não foram colocados diante de ti para que evolua como espírito. Percebe? As pessoas, os problemas no mundo foram colocados diante de ti para que evolua como espírito. Servindo, doando, amando, trabalhando da sua forma. Mas para isso você precisa amar e instruir. Mais uma vez, o amor, como disse Paulo. Sem o amor, eu nada faria. Porque quando eu não tenho o amor, eu não tenho paz na consciência. E indo já para o nosso fechamento, o Espírito Lázaro, ele diz, a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto
a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Aí olha o que ele vem alertar. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo, é um tempo, é há um tempo juiz escravo em causa própria. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que ele está falando. Eu não posso dizer que amo a Deus e quero o meu irmão morto, aniquilado. Eu não quero mais ele convivendo aqui no mundo comigo, porque eu acho que ele não tem recuperação, porque ele é um bandido. Acabei de apedrejar. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando eu digo isso, eu dou oportunidade para do outro lado o outro dizer o mesmo. O Wagner não merece estar vivo. Ele errou. Porque eu não erro. E eu apedrejei. Apedrejar é isso. Nunca vamos terminar de apedrejar. Eu apedrejo, amanhã me apedrejam. E é um ciclo. E o que Jesus nos pediu? Que encerrássemos esse ciclo pelo perdão, pela capacidade de ver o outro se reconstruir. Sim, que ele vai pagar as suas, mas no tempo certo. Mas não é eu que vou colocá-lo num tribunal, porque eu tenho paz na consciência. Eu sou a melhor versão, mas o meu irmão não é a melhor versão. Ele é um lixo. Ele não merece viver. Ele não merece a reconstrução da sua vida, porque ele cometeu um crime. É, meus irmãos. Todas as passagens de Jesus, parábolas, são ensinamentos para a gente hoje. A palavra de Jesus, ela é atemporal. Os seus ensinamentos, atemporal. João nos traz essa mensagem. Tudo passará, mas as suas palavras não passarão. Os seus ensinamentos não passarão. Nós estaremos daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, questionando ainda, buscando o que esse homem nos ensinou. Dentro da sua simplicidade, nós estamos falando de um único ser humano, de um ser celestial, que se propôs a vir ao nosso planeta, trazendo a mensagem de Deus, para que possamos ter paz na consciência. E eu quero finalizar essa leitura como Lázaro finaliza, no último parágrafo. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma. Em em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, espírito protetor,
Paris, 1863. Lázaro trabalhou com Allan Kardec na codificação e depois de desencarnado, trouxe as suas mensagens. Olha que lindo. E aqui ele está falando que mais celestial que a gente chegue ao melhor nível, sempre estaremos buscando o dever perante a Deus. Sempre buscando evoluir. É uma evolução contínua, não acaba. Você é celeste, você quer ser mais celeste. Você é iluminado, você quer ser mais iluminado. Pelo dever, pela consciência, pela paz na consciência. Para a gente fechar, nesse livro, Bilhetes Fraternais 2, Rodrigo nos traz: ninguém se exime às tempestades morais que, por necessidade evolutiva, cedo ou tarde, atingem ao ser humano. São momentos decisivos em que se deve enfrentar os resultados da própria imprevidência, o uso do livre-arbítrio. Aí ele finaliza dizendo: busca dentro de ti os recursos indispensáveis para aproveitar seu concurso benéfico, na certeza de que, encarando-as seriamente, conseguirás vencer os embates dolorosos de tua problemática moral, prosseguindo de consciência tranquila. Rodrigo. Os espíritos nos trazem seus exemplos, nos trazem o esclarecimento, nos trazem um caminho, um farol. Cabe nós, pelo nosso esforço, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, colocar em prática essa instrução que se transforma em conhecimento. Mas se ficar só no conhecimento e não formos para a ação, não teremos a paz da consciência. Porque tudo nos é dado, mas um dia seremos cobrados. Porque a tudo nos foi dado. Toda a instrução dos Espíritos, toda a codificação dessa doutrina, todo o Evangelho de Jesus, todas as oportunidades que eu dispensei, que eu deixei a vida me levar. O poeta, ele é muito bonito falar isto, mas isso é bonito na fala, na ação. Não podemos deixar a vida me levar. Temos que levar a vida pelo conhecimento, pela busca da transformação moral. E é isso que eu convido aqui. E tudo isso só vamos ter paz na consciência com um dever cumprido. Dever perante a nossa consciência. Parar de apedrejar, de condenar, de julgar e respeitar o ponto de vista do outro. Que possamos colocar em prática isso neste ano. Não entrar em embates, em brigas. Sermos, como Jesus pediu, os pacificadores, não os contendores. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que o amor de Maria e que possamos fazer a nossa prece de encerramento dessa palestra das 15 horas. Pai de infinita bondade, que eu possa ter sempre a paz na consciência, o dever da minha consciência cumprido. Que eu possa buscar tudo isso no teu evangelho, Jesus, em torno à luz da doutrina espírita, em torno do teu evangelho, à luz da doutrina espírita. Pela minha atitude, pelas minhas ações, pelo meu testemunho, que eu não só seja cristão dentro do centro espírita, mas sim além dos muros do centro espírita, servindo
pacificando, amando, perdoando, sendo benevolente para conseguir ser indulgente e poder perdoar. Assim seja. Até a próxima, meus amigos. Que a paz do Cristo. Se gostaram, deixem o seu like, ative as suas notificações, sigam as nossas páginas, se inscrevam para poder deixar aqui no chat os seus comentários. E tenham um sábado maravilhoso, um domingo iluminado com as vossas famílias. E venha para a comunhão, sentir essa energia, se precisarem de um atendimento fraterno, se precisarem conhecer um pouco essa doutrina que nos consola, nos acolhe e nos instrui pelo esclarecimento, para que possamos levar a todos os cantos por essa ferramenta, onde chegarmos. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Até a próxima. Muito obrigado a Flaviana, que nos proporciona esse momento, a toda essa equipe da Fernanda, com o Theo e todos que trabalham aqui nesse estúdio. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida.
Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.